Bem, estou iniciando a gravação, tá? Só um minutinho. Bem, então nós finalizamos, né, o conteúdo aí da disciplina na aula de hoje. Próxima segunda é feriado, né? E na quarta-feira eu devo gravar o vídeo, né, associado à usinagem da peça da fresa e do torno lá no laboratório, e depois disponibilizo as duas peças, né, e algum outro detalhe do laboratório, né? Além do mais, vocês têm também os vídeos dos semestres anteriores, né, com algumas demonstrações associado aos equipamentos, né, de comando numérico que nós temos lá no laboratório. Então, aqueles que puderem, assistam os vídeos, né, e as peças desse semestre eu vou fabricar duas, né, uma vela e outra fresa. MDF e a vela de 7 dias, né? Bem, então hoje nós temos a última aula, então eu vou estar aberto aí para qualquer questionamento sobre os trabalhos, né, que vocês deverão entregar na próxima aula, ou na próxima semana, melhor dizendo. E com relação ao conteúdo que eu pedi para vocês assistirem, né? Então era basicamente um conteúdo sobre algumas funções que facilitam a vida do programador. Então, nós temos aqui os equipamentos, especificamente o CNC da FANUC, né? E nós temos aqui um conjunto de apostilas, quem tiver interesse, quem desejar, né? Então, manual de programação do FANUC 18ITA, do Centro de Torneamento, né? Home, né? Uma versão mais enxuta em português. Um manual de programação da Minimil. Bem, então, temos aqui esse material com ferramenta não acionada, que é este aqui, né? Deixa eu abrir ele aqui. O que eu apresentei no vídeo, né? Que eu pedi para vocês assistirem. E temos também um manual sobre ferramenta acionada. Então, esses dois manuais descrevem, né, toda a parte de programação com as funções definidas disponíveis no CNC, tem toda a parte de operação, né, enfim, para fazer o zeramento da ferramenta dentro desse quadrante, né, que nós utilizamos dentro de um torneamento, né, os 4 quadrantes, aí dependendo de como a ferramenta trabalha, se a torre é na frente, se a torre é traseira, se eu tenho 2 torres, eu tenho um conjunto de definições para fazer o zeramento da ponta da ferramenta em cada um desses quadrantes. Também tem aqui a identificação do zeramento associado à peça, né, o lado direito e o lado esquerdo, a gente zera normalmente o lado direito. Enfim, então ele descreve toda esta parte de sistema de coordenada, né, da máquina. Aqui nós temos as funções que ela entende, então as funções clássicas do RS-274, que a gente programou o Linux CNC, e as funções mais específicas da máquina. Então todas essas funções que estão aqui, ó,
ciclos de acabamento, ciclo de desbaste longitudinal, transversal, então G70, 71, né? Até o G79, eu tenho um conjunto de funções que facilitam a vida do programador. Então, eu não vou entrar em detalhes, né? A gente não vai usar a máquina, mas só para vocês conhecerem, né? Como nós utilizamos essas funções. Vou pegar aqui uma função tipo G71 e G72, né? Só para fazer uma rápida descrição. Se eu acho aqui um descritivo, tem vários exemplos, né? Disponíveis aqui no manual, né? Enfim. Então, deixa eu só pegar a apostila correta. Essa aqui é a mesma. Se eu estou com a apostila antiga. Acho que é essa aqui. Bem, essa aqui é a mais didática, vamos chamar assim. Então, só vou dar um exemplo aqui, né, de uma função G71, que é um ciclo automático de desbaste longitudinal, na página 32. As outras funções que estão lá no vídeo são mais simples. Essa função é um pouco mais complexa, né, e dá uma ideia do poder do CMC, né, em termos dessas funções que facilitam a vida do programador. Então, deixa eu... A gente pode fazer operação região externa, região interna. Então, vamos pegar uma de região externa, né, que é mais fácil de entender. Bem, então isso aqui, ó, G71, nós chamamos de ciclo, nós não, a FANUC chama de ciclo automático de desbaste longitudinal. Então, ela é uma subrotina parametrizada, né? Então, nós temos aqui dois blocos, né, que a gente chama de G71, e passamos alguns parâmetros. Então, no primeiro bloco, a gente passa, por exemplo, o valor 1 é o valor da profundidade de corte durante o ciclo. E o valor R é o valor do afastamento do eixo transversal para retorno ao Z inicial. Bem, então, para a gente entender essas estratégias, né, que são definidas por essa função em dois blocos, onde nós temos o segundo bloco, mais um conjunto de 5 parâmetros, o P, que é o número do bloco que inicia o perfil, o Q, o número do bloco que define o final do perfil, então é o número da linha, N10 até a N200. O U é o sobrematerial para acabamento no eixo X, e o W é o sobrematerial no eixo Z. E F é o avanço, né, de desbaste. Então, aqui ó, tem uma outra apostila mais completa. Deixa eu ver se é essa aqui. Isso. Que tem um capítulo 13, que descreve todas as estratégias, né, de uma forma mais detalhada. Um manual da própria FANUC, né, onde a gente tem a apresentação de todas as estratégias. Então, eu estou mencionando para vocês o G71. Então, no G71, né, a gente tem o perfil da peça bruta, né, disponível esta linha aqui mais grossa, né? E aqui nós temos as estratégias de torneamento longitudinal, são N menos um passe de torneamento longitudinal, são esses passes, né, que são descritos, né, por essas linhas. Aí depois nós fazemos um
enésimo passo de perfilamento de semi-acabamento, que é esse segundo aqui, e deixamos um sobrematerial na direção X e Z, né? Então, na direção Z a gente chama de W, delta W, e na direção X nós chamamos de WU dividido por 2, porque é uma dimensão em diâmetro. E deixamos esse submaterial para fazer o acabamento. Então, essa é a estratégia que vocês estão utilizando, por exemplo, na vela. E aqui a parametrização para chamar essa função G71. Então, quando nós chamamos essa função G71, ela vai fazer essa estratégia com esta parametrização. Então, todos os valores que estão sendo definidos, né, através da chamada no primeiro bloco do G71 e do segundo bloco do G71, representa, né, um aspecto, um parâmetro dessa geometria associado a esta estratégia de remoção de material. Bem, então vamos ver aqui um pequeno exemplo, só para vocês pegarem a ideia, né, de como isso é feito. Então a gente já sabe como é que é feita a estratégia e vamos usar essa estratégia de remoção de material para que a gente crie essa geometria de uma forma diferente, usando o G71 e depois usando o G70. O G70 é uma função de acabamento. Então, aquele sobrematerial que nós definimos anteriormente, né, e deixamos aqui um sobrematerial constante com o valor ΔW e ΔU dividido por 2, porque nós fizemos o enésimo passe de desbaste com um perfilamento de semiacabamento, né, ou um perfilamento de desbaste, e o enésimo mais o passe é o passe de acabamento. Bem, então, como é que a gente vai fazer a descrição da programação dessa peça? Toda a movimentação da ferramenta que a gente vai definir é associada ao perfil da peça, ao perfil final da peça, que vai ser definido, né, associado à descrição descrita entre o bloco P e Q. O P, né, é o início do perfil, então o início do perfil está nesse ponto, né, e o final do perfil está nesse ponto. Então nós vamos definir aqui funções do tipo G1, G2, G3, ou seja, todas aquelas funções que permitem movimentação de interpolação linear e interpolação circular para remoção de material. Então, com isso aí, eu vou criar o meu perfil, que vai ser identificado pelo parâmetro P, associado à linha N100, por exemplo, até o final do perfil, que a gente vai identificar na linha N300. Então, vamos colocar P100, Q300. E aí, o sobrematerial para acabamento no eixo X e no eixo Z, né, que são esses valores de sobrematerial, né, que a gente está chamando de ΔW e ΔU dividido por 2. Então, esses valores, né, é o valor de U sobre material no eixo X e o valor de W sobre material no eixo Z. E aqui o F, o avanço de trabalho no desbaste. E aqui o valor da profundidade de corte do ciclo, né? Então, esse valor aqui da profundidade de corte que nós estamos descendo aqui, que é esse ΔD, né, associado ao U, e o valor do E, que é a estratégia de retração da ferramenta. Quanto que eu vou afastar da remoção de material que eu fiz no passe associado à profundidade ΔD. Então, esses valores, né, vão ser parametrizados através do U e do R. Então, é o valor do afastamento do eixo transversal para retorno ao início. Bem, então vamos fazer a usinagem dessa peça. Então, como é que a gente vai construir essa usinagem? Vou ter que diminuir aqui o tamanho, tá? Senão a gente não vai visualizar. Bem, então nós vamos descrever a estratégia entre o valor P e o valor Q, são as linhas, né? Por exemplo, que a gente identificou aqui, ó, P100, então é a linha M100, até Q190. Q190 é a última descrição do conjunto de blocos
que definem a estratégia de perfilamento de acabamento. Né? Eu ainda não sei esses valores, eu vou saber depois que eu construir o programa. Então, vamos lá, né? Então, vamos criar esse programa rapidinho, né? Assumindo que vocês já viram a aula anterior gravada. Então, eu tenho aqui, no Fanuc, né? Nós identificamos o programa com a letra O. Então, O001, né? Um comentário. E o ponto e vírgula, né? O ponto e vírgula é o retorno de cargo, é a quebra de linha, né? Então, eu tenho que informar, quando eu mando um programa do controlador da Fanuc, tenho que colocar no final da linha o ponto e vírgula, ou seja, aqueles programas que vocês fizeram, né? E colocaram lá para o Linux CNC, o Linux CNC não necessita desse ponto e vírgula. Mas se o programa estivesse sendo elaborado para o controlador Fanuc, então vocês teriam que colocar no final da linha o ponto e vírgula. Então a norma não exige isso, né? Mas o controlador da Fanuc exige que você coloque o ponto vírgula, tá? Se você não tiver isso aí, o comando não consegue identificar como fim de linha. Então ele vai concatenando todos os blocos posteriores. Então isso aqui é end of block, que a gente chama, né? Bem, aí depois estamos numerando os blocos, né? Então estamos colocando aqui a linha N10, G21, G40, G90, G95, então todas aquelas funções que vocês já trabalham, né? Que a gente não precisa colocar G18, né? Que é o plano de trabalho em X e Z, porque a máquina já vem configurada de fábrica com essa descrição. Depois a gente vai chamar um comando, né? Para troca de ferramenta. Então eu chamo o G0 aqui e mando para a posição de troca de ferramenta X300, Z280 e chamo uma ferramenta fictícia T00. Essa ferramenta fictícia não existe, então ele não carrega o corretor da ferramenta. Bem, além disso aqui, eu colocaria aqui também um G53. O G53 é trabalhar com zero máquina, né? E não zero peça. Né? Por quê? Porque eu já posso ter um zero peça definido anteriormente, através de uma função G54, G55 ou uma outra função que eu habilitei no CNC, e isso está carregado na memória. Então, para eu ir para o ponto de troca seguro, eu tenho que colocar aqui um G53 antes de chamar o G0, ok? Bem, aí eu estou no ponto de troca, eu chamo T0101, então eu chamo a ferramenta T01 e o corretor de ferramenta, né, 01, ok? Então aqui eu troquei a ferramenta. Agora eu chamo o deslocamento de origem, né, que é esse zeramento aqui, né, no lado esquerdo, onde está esse círculo marcado no segundo e no quarto quadrante. Então esse cara aqui é o meu G58. Então eu instruí o operador a zerar a máquina do lado esquerdo da peça. Então, esse aqui é o meu zero peça. Depois eu chamo o G96, S200. Então, aqui o G96 eu vou trabalhar com unidades, né, em milímetros por minuto, né? Então, a velocidade de corte não vai ser em milímetros, né, por rotação, e sim milímetros por minuto. Então, aqui eu ativei o G96, ok? Depois eu chamo aqui a velocidade de corte, que eu vou trabalhar em rotação, 2.500 RPM, e o G92 diz que a velocidade máxima que eu vou trabalhar, né, vai ser associada a 2.500 RPM. Então, isso aqui é um limitador da velocidade que eu posso chegar no meu CNC. Nesse caso, a máquina chega até 5.000 RPM. Então, se eu não fizer essa limitação por software, chamando o G92, então, quando eu chegasse aqui com a ferramenta até a linha de centro, usando o G96, eu trabalharia aqui, né, com a RPM máxima do CNC, 5.000 RPM. Como eu estou limitando por software, né, agora essa RPM máxima que eu vou chegar, quando eu estiver aqui na linha de centro,
já que eu vou trabalhar com uma unidade, né, metros por minuto, por exemplo, né, associado ao G96, e não milímetros por rotação ou metros por rotação. Estou trabalhando com metros por minuto. Então, eu tenho que converter, né, as unidades, e agora a RPM máxima que eu vou trabalhar é 2.500 RPM. E o M4 ligou o fuso, né, no sentido anti-horário. Bem, aí ele manda aqui para o plano de segurança na G70, né? Então, se nós olharmos aqui, ó, esta peça tem 80 de diâmetro, eu estou programando no diâmetro, e 70 no comprimento. Então, eu estou marcando esta posição aqui como sendo a minha posição de plano de segurança. Então, ele mandou o plano de segurança afastado 2 milímetros na direção Z, já que o corte, a direção preferencial do corte do G71 é o quê? Um torneamento longitudinal, né, que ele vai fazer, né, essas movimentações longitudinais. Então, eu uso como plano de segurança a peça bruta, que vai até a cota de 80, x80, ok? E Z70, ok? Então, eu estou afastando 2 milímetros aqui. Bem, aí eu ativo o G71, ok? Passo a parametrização. Então, a profundidade de corte que eu vou trabalhar é 2,5 milímetros. Então, ela está apresentada aqui, ó, como 2,5 milímetros, né? E a estratégia de retração da ferramenta, depois que eu faço o passe de torneamento longitudinal, esse E vale 2 milímetros. Então, ele afasta 2 milímetros, fazendo uma estratégia de retração 45 graus, e afasta a ferramenta 2 milímetros da movimentação anterior que ele estava no diâmetro correspondente à primeira profundidade de corte. Então, isso aqui está descrito, né, através desta chamada do G71. Bem, então eu já estou na linha 90, né, onde eu chamo o G71 pela segunda vez. Aí inicio a descrição do meu perfil, que vai ocorrer aonde? Na linha N100. Então, eu coloco aqui P100. O que eu ainda não sei qual vai ser o final dela, né, porque eu não descrevi ainda o perfil da peça. Então, o perfil está descrito entre P e Q. Então, este perfil aqui, ó, vai estar descrito no algoritmo, né, associado ao que ele lê a partir da linha 100 até a última linha que é descrita no Q. Bem, o U e o W são o sobrematerial que ele vai deixar para o passe de acabamento. O passe de acabamento ele vai definir através da função G70 e vai executar o acabamento da linha, né, N100, que é o P100, até a linha final, que é alguma coisa, que é o Q190 nesse caso. Aí ele vai vir com a ferramenta e vai fazer todo o acabamento, ok? Bem, então a primeira coisa que eu tenho que fazer dentro da minha estratégia de acabamento, né, que é o perfilamento de acabamento, que começa na linha P100, é o quê? É descrever esse perfil da peça. Então, para descrever esse perfil da peça, eu vou criar um outro plano de segurança de acabamento, que é essa bolinha que eu estou colocando aqui, ok? Então, este plano de segurança está associado, né, a essa estratégia de aproximação da ferramenta para o acabamento, onde eu defino um G0 e mando a ferramenta para este ponto seguro. Qual é esse ponto seguro? Eu já tinha definido anteriormente que era Z72, então eu continuo em Z72. Só que o X não é mais X80. X80 era a peça bruta. Agora é como se fosse, né, o valor do perfilamento que eu vou fazer para retirar 1 milímetro na direção X e 0,3 milímetros na direção Z. Então, eu estou definindo aqui X16, né? Por quê? Porque tem um chanfro aqui de 2, né? Esse cara vale 20, ok? Então, eu tenho esta definição deste ponto aqui, é no diâmetro X16, né? 20 menos 4. Então, o diâmetro é X16. Bem, agora eu vou considerar como se a ferramenta
estivesse nesta posição para fazer esse perfilamento, ok? Então, é como se eu tivesse só uma operação de acabamento para realizar em relação a esse plano de segurança de acabamento. Aí eu chamo a minha compensação de raio de fresa, G42. Por quê? Porque a ferramenta vai estar, né, sempre à direita do perfil. Então, a ferramenta minha, meu mouse aqui, ele sempre vai se deslocar à direita. Então, eu chamo G42. Depois eu descrevo o perfil, né, para usinar essa peça. G1 vai até X70 com F.02. Então, esse F.02 é diferente desse F.25, que eu defini no G71. Esse ponto 25 vai valer apenas para as operações de desbaste. Quais são as operações de desbaste? Esse torneamento longitudinal, né? E o perfilamento de semi-acabamento. Deixei o sobrematerial e descrevi entre o bloco P e Q a estratégia de acabamento, que é essa que eu estou descrevendo nesse momento. Então, um avanço vai valer só para o acabamento, ponto 2, que é diferente de ponto 25, que é desbaste. Bem, então eu usinei, né, esta superfície, né, cheguei até Z70, com interpolação linear. Depois eu faço o chanfro, X20, Z68, acabei de fazer o chanfro. Depois eu faço outra interpolação linear, vou até X55, e depois faço uma interpolação circular sentido horário. Então, eu chamo G2, vou para X30, Z50, raio 5. Então, cheguei nessa posição. Depois faço esse faceamento, chamo G1, vou até o X50, né, que é esse cara aqui. Depois eu faço esse torneamento longitudinal, vou até Z40, e depois eu faço este cone, né? Vou até X80, Z25. Bem, fiz a usinagem aqui, cancelei a compensação de raio de fresa que eu ativei, então chamo G40. Bem, fiz o perfil, ok? Então, cheguei na linha 190. Então, agora eu sei que o Q vale 190. Bem, aí quando eu chamo esse algoritmo, né, o que o algoritmo vai fazer? Né? Ele vai ler o G71, sabe que ele tem que interpretar esse perfil, e interpretando esse perfil, ele vai calcular a quantidade de passes que ele vai ter que executar para fazer essa estratégia de torneamento longitudinal e o perfilamento de acabamento. Então, o algoritmo, baseado nos parâmetros do G71 e baseado no perfil que eu descrevi através de código G da linha P até a linha Q, ele calcula toda essa estratégia automaticamente, né, de torneamento longitudinal, N-1 passe, o enésimo passo de semi-acabamento, né, que é para deixar o sobrematerial constante ao longo de toda a peça. Bem, aí ele removeu todo esse volume de material e deixou esta região com sobrematerial para ser removido. Aí, como é que eu chamo esse sobrematerial para ser removido? Com a função G70, que é uma função de acabamento. Então, eu vou mandar executar agora esse bloco aqui entre N100 até N190. Então, vou chamar o G70 e agora ele vai executar o passe de acabamento final para remover o sobrematerial que eu havia deixado na peça pelo G71. Então, o G71 é um ciclo de desbaste longitudinal e o G70 é um ciclo de acabamento. Então, eu uso o G71, deixo o sobrematerial, que é esse volume de material constante ao longo da peça, e faço agora a usinagem de acabamento. Então, aqui eu tenho que considerar dois planos de trabalho. O plano de trabalho da peça bruta e o plano de trabalho da peça acabada. Eu defino entre P e Q o perfil da peça, usando o código G. G1, G2, G3, G0, enfim. E a partir desta parametrização do G71, mais a descrição do perfil, o algoritmo calcula as estratégias de desbaste, que são esses N menos um passe de torneamento longitudinal e o enésimo passe
de perfilamento de desbaste, ou como eu gosto de chamar, de semiacabamento. E o Enes mais um passe, eu chamo através da função G70. Ok? Bem, então, é desta forma que o algoritmo trabalha. Então, tem vários algoritmos aí, né? Para vários tipos de função que usam essas estratégias e que eu não vou relatar aqui para vocês. De uma forma detalhada, era só para dar a ideia, né? Geral, né? De como essas funções preparatórias que são desenvolvidas pelo fabricante, são parametrizadas, fazem a execução das usinagens. Okay? Então, a mesma coisa aqui para roscamento, okay? Então, também não vou detalhar com vocês. Enfim, então tem ciclos automáticos para fazer toda a rosca usando a função G76. Né? Se eu fosse fazer isso com uma função de rosqueamento, né? A gente teria que trabalhar com a função G33. Então, para não trabalhar com a função G33, né? Porque para fazer o roscamento, né? Só mostrar aqui a estratégia de roscamento, nós temos que definir, né? Então, todas as estratégias das outras funções, né? Então, depois, quem tiver curiosidade, né? Dá uma olhadinha nas estratégias. E aqui é como que a gente faz uma rosca, né? Então, se eu tenho aqui uma rosca M25, né, com passo 2, para construir essa rosca, eu tenho que escolher uma função de roscamento, uma rosca métrica, né, como essa que a gente está colocando aqui. Então, ela vai ser construída em cima de um diâmetro de 25 milímetros, e o passo dela vai ser 2. Então, a distância, né, entre um perfil de rosca e outro é 2 milímetros, né, que é o passo da rosca, e a ferramenta, ela constrói essa rosca, essa geometria, usando uma série de passes, né? 11, 12 passes de usinagem. Então, cada linhazinha dessa aqui é uma profundidade de corte que a ferramenta entra, né? Para construir esse perfil da rosca. Então, para construir esse perfil da rosca, se a gente não tivesse essa função G76, nós teríamos que trabalhar com a G33. O que a G33 faz? Ela sincroniza o avanço, né, associado ao passo. Então, para cada 360 graus, eu desloco o passo da rosca. Então, o passo da rosca, por exemplo, 2 milímetros para cada rotação. Então, eu vou sincronizando, né, a rotação da peça associado ao deslocamento da ferramenta ao longo dos 360 graus, para que a ferramenta consiga, né, gerar o perfil da rosca de forma sincronizada com a rotação da placa, né, já que a ferramenta não é acionada. Bem, para fazer isso, eu tenho que fazer com vários passos, 10, 11, 12 passos de usinagem, né? Então, aqui ele dá toda a parametrização para construir essa rosca, que eu não vou apresentar para vocês, mas fica só como referência, caso alguém tenha curiosidade ou tenha necessidade de usar profissionalmente, né? Enfim, então, isso aqui são as ferramentas não acionadas. E também tem um conjunto aqui de transparências de ferramentas acionadas, né? Então, aqui eu tenho um conjunto de ferramentas acionadas, né? Então, ele apresenta aqui, nesse tutorial, a torre, né, traseira e as ferramentas acionadas, né, que podem ser na direção axial ou radial. Então, aqui a gente tem uma ferramenta acionada na direção, né, axial. E aqui eu tenho a representação da máquina, que pode ter duas placas, uma placa principal e uma placa secundária. Na nossa placa só tem uma placa principal, que é esta aqui, que está do lado esquerdo da figura, que a gente chama de eixo C, é o nosso eixo indexado. Bem, então aí tem todo o sistema de coordenada, né? Quando a gente tem as duas placas, o cabeçote principal e o cabeçote secundário, né? O segundo cabeçote, eu não vou descrever isso para vocês, né? Que é só dar uma ideia.
Para trabalhar com ferramenta acionada, a gente tem que trabalhar com outros tipos de sistema de coordenada. Então, a gente pode trabalhar com sistema de coordenada cilíndrico, que é esse sistema, né, entre o eixo C e o eixo Z, ou um sistema de coordenada polar, que é entre o eixo X e o eixo C. Então, a gente trabalha, né, com a usinagem na face da peça ou com a usinagem na região cilíndrica. Quando a gente vai usar uma ferramenta que vai usinar a face da peça, a gente pode trabalhar com coordenada polar. Quando a gente vai trabalhar com uma ferramenta que vai atuar na região cilíndrica da peça, a gente vai trabalhar com coordenada cilíndrica. Bem, então aqui as orientações da ferramenta, né? A ferramenta pode atuar de forma axial, então a gente vai trabalhar em coordenada polar, já que ela é axial, ou de forma cilíndrica. Então a gente vai trabalhar com uma ferramenta radial. Então é as formas que a gente vai ter em termos de fixação da ferramenta na máquina. Ok? Bem, então aqui a apostila descreve, né, todos esses detalhes, né, ferramenta radial ou a ferramenta axial, ok? Toda a parte de zeramento, né, que eu também não vou trabalhar com vocês isso, né, enfim. E ele vai detalhando como a gente faz toda a programação da peça. E depois, né, ele entra no detalhamento de uma série de exemplos de como fazer uso da ferramenta acionada para fazer a usinagem, né? Então, por exemplo, eu quero fazer esse conjunto de furos, né? Então, quero fazer, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos com ferramenta acionada. Então, cada furo vai ter uma rosca métrica, né? Que está sendo identificada nesse desenho. Então, eu tenho aqui um M8 e um passo de 1,25. Então, eu vou fazer o furo e depois eu vou fazer a rosca métrica. Então, as ferramentas que eu vou utilizar é a T101, que é uma broca de 6,75 milímetros. Então, ele vai deixar, né, já que a rosca tem 8, ele vai deixar, né, 1,25 milímetros para que eu construa a rosca, ok? Então, ele vai usar uma rosca, não mais com a construção de uma rosca, como nós fizemos no exemplo anterior, que eu mostrei para vocês, usando, não, sem uso de ferramenta acionada, né? E sim usando o contexto da placa acionada, né? Então, neste caso aqui, nós vamos trabalhar com uma ferramenta acionada, que a gente chama de macho rotativo. Então, a gente vai furar, depois de furar, a gente vai vir com o macho e vamos fazer o roscamento usando, né, esse macho de 8 milímetros e passo 1,25. Né? Então, a rosca é corporificada, né, desta geometria do macho, que a gente chama aí de macho rotativo. E aqui tem o descritivo do programa, né, interpolando o eixo C, né, para cada posicionamento que a gente precisa, né, 0 graus, 30 graus, 90 graus e assim sucessivamente. Então, eu vou fazendo um ciclo de furação usando a função G83, né, que é um ciclo de furação que eu consigo, né, gerar, né, para cada posicionamento em C o furo. Então, aqui eu ainda estou usando aqui o sistema de coordenada cartesiano. Aí tem vários outros exemplos aqui, né, que eu não vou detalhar agora, usando o sistema de coordenada cartesiano e fazendo usinagem com ferramenta radial, né? Agora as ferramentas vão atuar na região cilíndrica. Então, eu vou trabalhar agora, né, com 3 ferramentas, né? Então, uma fresa rotativa, uma broca e um macho, né, para fazer essa geometria, né, nesta região cilíndrica da peça. Bem, então, não vou descrever esses detalhes, né, que não importa muito. Aqui tem uma outra usinagem, né, que são rasgos, né, na face. Então, vou usar uma ferramenta, né, que é uma fresa rotativa, né, axial, né, também trabalhando ainda com o sistema de coordenada cartesiano. Bem, aí tem outros exemplos aqui, né, que são apresentados.
E depois a gente vai ter aqui alguns exemplos para trabalhar com coordenada polar e com coordenada cilíndrica. Aí, para trabalhar com coordenada polar, eu tenho que chamar essa função para ativar a coordenada polar G12.1 e para desativar a coordenada polar G13.1. Então, quando eu for descrever essa estratégia de usinagem para fazer o contorno da ferramenta, né? Só que agora os eixos que eu vou controlar simultaneamente são os eixos C e o eixo X, nesse novo sistema de coordenada, onde eu vou fazer agora uma sincronização da movimentação em X e em C, ou seja, vou girar a peça, né, na placa, né, que é o eixo C, e vou posicionar a ferramenta em relação ao diâmetro na direção X. Então, eu vou entrar com a ferramenta, né, nesta região, então, uma ferramenta axial, e essa ferramenta vai deslocar essa trajetória pontilhada da ferramenta. Então, para fazer isso, eu mudei o sistema de coordenada. Então, aqui no meu programa, ó, eu ativo o G12.1, aí uso outras funções para trabalhar com baixo torque, né? Ativar a coordenada polar. Então, tem uma série de funções que a gente vai executar aqui. Agora, a ferramenta é acionada. Como a ferramenta é acionada, a gente trabalha com M15, M16 e M17. Então, M15 sentido horário, M17 sentido anti-horário, né? M16 sentido anti-horário e M17 desliga a ferramenta acionada. Né? Para ligar a placa, é M3, M4 e M5. Né? M3 sentido horário, M4 sentido anti-horário e M5 desliga a placa. Como a gente não está trabalhando com placa acionada, e sim com ferramenta acionada, aí eu tenho que acionar a ferramenta, ligar a ferramenta através desse comando, né, dessa função miscelânea, para falar para o CLP para ligar a ferramenta, né, acionada agora. Bem, então aqui ele faz toda a descrição, eu não vou entrar em detalhes, depois que ele faz todo o contorno, ele chama a função G13.1. Bem, aí tem uma função análoga, né, para a coordenada cilíndrica. Então, aqui tem as coordenadas polares, os exemplos, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes. E depois eu quero usinar na região cilíndrica da peça. Então, eu quero fazer, por exemplo, né, esta cavidade, ok? Então, para fazer esta cavidade, eu vou pegar a ferramenta, né, que é uma ferramenta de 12, vou usar esse sistema de coordenada e vou agora fazer a movimentação, as interpolações linear e circular no novo sistema de coordenada, que é o sistema de coordenada cilíndrico. Então, é como se eu cortasse essa peça e abrisse como uma folha de papel. Aí, quando eu abro essa folha de papel, né, agora eu vou ter aqui a direção C, né, no meu papel aberto, né, que seria o meu sistema de coordenada cilíndrico, e a direção Z. Então, agora, para ativar essa função, eu chamo G071. E para desativar, eu também chamo a função G071. Então, aqui nesse exemplo, né, eu ativo a interpolação, ó, com G071 e desativo a interpolação cilíndrica com G071. Ok? Bem, então aqui tem toda a descrição, né, que é feita para fazer essa estratégia de remoção de material. Eu entro com a ferramenta bem no centro da cavidade, vou até o ponto 2, depois do ponto 2 vou até o ponto 3, aproximo a ferramenta do ponto 3, depois do ponto 4, ponto 5, ponto 6. Então, eu vou descrevendo esse contorno agora da ferramenta, não mais em relação a X e Y, e sim em relação a Z e C, dentro desse sistema de coordenada que a gente chama de coordenada cilíndrica. Bem, então isso aqui são essas funções, né, que facilitam a vida do programador, se eu tiver que programar as ferramentas acionadas, ou aquelas funções de desbaste, né, automático, roscamento automático e outras funções que a gente tem que fazer. Bem, então, com isso, né, eu
finalizo esse conteúdo básico da disciplina, né? Então, ficou aí só como uma diretriz para vocês, já que a gente não tem os equipamentos, né, para fazer demonstrações e para que a gente pudesse construir isso de uma forma presencial. Então, fica aqui só para como referência, né, e busca desse conteúdo, se alguém precisar no futuro, né, isso não está sendo cobrado na disciplina, de forma remota, né, normalmente eu cobro nas atividades presenciais, mas como é remota, não tem muito sentido fazer isso, porque a gente não vai estar junto à máquina e demonstrar isso junto à máquina, ok? Então, por isso que eu fico mais com as funções clássicas do RS-274, G0, G1, G2, G3, e todas as outras funções que nós vimos, né? E não as funções mais específicas de máquina. Bem, só para a gente fechar isso, tem ainda, só fechar aqui, um manual de programação da Minimil, né, que eu também estou disponibilizando aí para vocês. Não sei se essa é em português ou em inglês que eu disponibilizei. Essa é em português. Bem, então aqui tem, né, o manual da Minimil, né, descrevendo todas as características, né, do equipamento, a parte de programação, a parte de interface, como zera a máquina, como zera as ferramentas. Então, todos os aspectos, né, de operação e de programação da máquina estão descritos nesse manual. Então, nós temos toda assim, a parte de uso da máquina, né? A gente teve aqui o treinamento, as funções que são utilizadas, a forma, tem alguns ciclos fixos, né? Para fazer cavidades, né? Pré-programadas. Então, eu tenho condições de gerar, né, algumas funções específicas de código G, e com essas funções específicas, com a devida parametrização, semelhante ao que eu apresentei ali para vocês com o código da FANUC, né, no caso do centro de torneamento, nós temos algumas funções do proprietário, né, que facilitam a vida do programador, onde permite, né, a descrição do programa, né, de uma forma parametrizada. Né? Então, aqui ele apresenta aqui como eu incluo um eixo C, né, por exemplo, que é inclusão de mais 2 graus de liberdade na máquina através desse dispositivo. Aí a máquina fica com 5 eixos, então ela fica com o eixo B e com o eixo A, né? São essas orientações. Então isso aqui é um esquema modular, né? Um componente modular que a gente adquire, e a máquina, você tem que solicitar que a máquina já tenha a capacidade de ter 3 ou 4 eixos. No caso da minha máquina Minimil, né, ela só tem a possibilidade de ter um terceiro eixo, que é esse eixo aqui de rotação da mesa, né? Não tem essa possibilidade de rotação dessa segunda orientação do eixo A. Bem, então isso aí são questões complementares, né, associadas à máquina. Então aqui ele começa a descrever as funções, né, que a gente já aprendeu, G0, G1, né, funções que ele encapsula para a gente fazer chanfros, né, para a gente fazer arredondamentos, né. Enfim, então aqui ele usa essas funções, né, junto com o G1, né, onde a gente chama C1, R1, para fazer chanfro ou esses raios de arredondamento, né, sem ter que criar a interpolação circular. Então, são funções, né, que o CNC permite com essa descrição. Então, eu chamo aí o parâmetro C, o parâmetro R, e com isso aí eu consigo construir, né, descrevendo menos movimentação de ferramenta, né, não preciso mudar aqui para uma interpolação circular ou fazer uma movimentação aqui em X e Y para que eu faça esse chanfro. Então, eu simplesmente parametrizo, né, para fazer esses arredondamentos, né, esses fillets, ou para fazer esses chanfros
diretamente dentro do código. Então, são funções que facilitam, né? G2, G3, então ele vai descrevendo, né, as funções clássicas, depois as funções mais específicas que estão disponíveis no CNC. Então, vai apresentando cada uma delas, tá? Então, eu quero fazer um desbaste como este aqui, ó. Então, tem uma função aqui que é a G12, que é um desbaste de compartilhamento circular, sentido horário, ou sentido anti-horário, que é o G13. Então, com essa função e esses parâmetros que ele define aqui, eu consigo automaticamente gerar uma estratégia para fazer toda essa remoção de material, né? Onde eu vou ativar a função G12, passar a parametrização. Então, cada parâmetro aqui tem, né, seleção do raio diâmetro, raio do primeiro círculo, raio do término da circunferência. Então, eu vou passar toda a parametrização para fazer essa estratégia de usinagem, ok? Então, primeiro raio, segundo, último, enfim. Então, eu vou definindo, né, uma parametrização que não é normalizada, só quem entende é o fabricante. Bem, aí a gente vai fazendo, né, os planos de trabalho, né, a gente vai trabalhar G17, a mesma coisa que a gente viu anteriormente, ó, sistema de polegada, milímetros, né, ou métrico, né, G20, G21, né, G28 regressar à origem da máquina, enfim, então tudo aquilo que a gente já viu, de certa forma, nos exemplos anteriores, né, que tem funções comuns. Bem, então aqui tem todas essas funções, né, disponíveis, né, no comando, né, então aqui zeramento da ferramenta, compensação de comprimento da ferramenta, positivo G43, né, G41, né, enfim, todas as descrições que eu já mencionei para vocês também. Bem, então aí ele descreve passo a passo, né, como programar a máquina e como usar algumas funções que não fazem parte da norma RS-274. Então, todas essas vamos dizer, funções preparatórias, né, G, não estão disponíveis, associadas ao RS-274. Então, aqui tem uma outra, né, G70, G71, G72, né, a gente viu lá algumas funções, né, que agora tem o mesmo nome, né, só que o torneamento significava uma coisa, né, para FANUC, e agora para RA significa uma coisa totalmente diferente, né. Então, aqui é um padrão de furação que ele descreve, circular, um arco ou inclinado. Então, eu tenho aqui uma série de descrições, né, para criar esses ciclos fixos, né, que furação é uma coisa muito utilizada na indústria, né, então, normalmente a gente tem aí padrões de furação que a gente tem que realizar para minimização de peso de peça ou para uma outra funcionalidade qualquer. Então, já tem essas funções pré-definidas que facilitam a vida do programador aí, né, enfim. Bem, então, com estas apresentações aqui, né, eu não vou detalhar essas funções mais específicas, né, porque depende de cada CNC. Então, se você tiver um outro fabricante, ele vai ter outros comandos, outras características específicas que o CNC entende. Por exemplo, mais função de espelhamento. Então, você cria, né, uma estratégia de movimentação de ferramenta e pode espelhar essa estratégia que você criou no primeiro quadrante para o segundo quadrante, né? Ou para um outro quadrante qualquer que você queira. Então, tem toda uma forma de fazer essa descrição, né, para fazer, né, uma peça espelho. Programa um lado e espelha em relação a um plano de rebatimento e ele gera o código automaticamente para você. Então, para fazer isso aqui, ele chama a função G101. Okay? Então, ativar imagem espelho. Bem, por aí vai, tá? Então, eu não vou me alongar muito não, né? Mas tem uma série de funções aí especiais do fabricante que a gente não viu, né, no código RS-274, porque não estão presentes, né?
na norma, e sim nas características avançadas que facilitam a programação associada ao fabricante daquele CMC, né? Enfim, então aqui, desbaixo de compartimento geral, você pode definir aqui uma geometria bem geral, né? E essa geometria geral vai ser descrita por uma descrição, né? Semelhante ao que nós já vimos anteriormente. Você descreve lá o perfil e ele faz toda a estratégia de remoção de material para você. Bem, então, eu não vou, né, alongar com essa apresentação, né, porque é só uma referência básica, né, para vocês saberem onde buscar informação se um dia precisarem, né, mas eu não vou detalhar os algoritmos e como implementar o código G, né, porque provavelmente, né, a gente vai usar um CAD/CAM, e normalmente o CAD/CAM nem usa essas funções muito específicas do fabricante, tá? Quando ele gera o código G para uma determinada máquina, ele vai gerar esse código G, mas dificilmente ele vai usar essas funções específicas do fabricante. Bem, então, com isso eu finalizo o conteúdo. Então, na próxima quarta, nós não teremos aula, né? Para que eu vou provavelmente estar no laboratório, né? Fazendo a usinagem das peças, né? Então, como se terça é feriado, né? Então, eu não vou poder fazer na terça, então eu vou fazer provavelmente na quarta-feira. Bom? Bem, então esse é o conteúdo final aqui da disciplina, né? Só ressalvando aqui a questão da entrega dos relatórios. Então, por favor, aqui, façam a entrega do relatório, né, até o dia 4 de novembro, né? Ver o horário aqui, né, que pode ser entregue. Enfim, se não tiverem nenhuma outra questão, né, eu encerro as apresentações nesse momento. E se alguém quiser algum esclarecimento, alguma coisa sobre análise de capabilidade, alguma dúvida que queira discutir, né, ou apresentar, né, por favor, aí, levante a mão, né, e faça o questionamento. Caso contrário, agradeço a participação de todos e finalizo as atividades das aulas, né, remotas, né, nesse momento. Ok? Então é isso aí, pessoal. Então, fico no aguardo da entrega dos trabalhos e depois eu compartilho o vídeo, né, das usinagens, né, e vocês podem assistir as duas usinagens que eu vou realizar lá no laboratório. Bem, então é isso aí. Então eu encerro a aula nesse momento. Então, bom dia a todos aí. Se não tiver nenhum questionamento, eu vou encerrando agora.